Olá, muito bom dia, muito bom dia. Iniciando mais uma live matutina, né, para variar um pouquinho, a gente sempre faz à noite. E é, eu queria dizer qual é o tema de hoje. Né? Hoje a gente vai estar falando sobre a ISO 19600, que é a ISO que fala sobre sistemas de gestão de compliance, com foco específico em diretrizes. Tá? Uma coisa que é importante já deixar claro, já para explicar, ela é uma ISO, essa norma, ela é uma norma que ela não certifica a empresa no sistema de gestão de compliance. Vou detalhar um pouco mais sobre essa questão. E aproveitar para me apresentar, que eu não sei se é a primeira vez que você está assistindo aqui uma das minhas lives. Eu sou a Erika Lamu e vou conduzir vocês nessa jornada pelo compliance. E minha missão é ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento no compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais atuando com compliance na prática. E uma coisa que eu gosto de fazer sempre é um alinhamento inicial. Porque como o compliance é uma área relativamente nova, né, apesar dela ter 15 anos, muita gente ainda não conhece, muito empresário nunca ouviu falar, muito consultor nunca ouviu falar. E aí eu gosto de alinhar alguns conceitos realmente básicos, mas para que a gente consiga falar um pouco mais sobre o tema que é a ISO 19600 de sistemas de gestão de compliance, tá? Primeiramente, o que é compliance? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam as empresas a implantar a cultura da integridade aliada à conformidade legal. Primeiro, explicando esse conceito de cultura de integridade, né? Como assim, Érica, cultura da integridade? Toda empresa é íntegra, as pessoas são íntegras, não necessariamente, né? Às vezes acontecem situações ou oportunidades que fazem com que essas pessoas, com base em determinadas circunstâncias, determinados níveis de pressão, possam agir de forma não íntegra, né? De forma desonesta. Às vezes a pessoa até é íntegra, é honesta, mas ela está passando por uma situação de, por exemplo, ter um filho doente no hospital e não tem dinheiro para pagar o hospital. Aí aparece a oportunidade dele cometer algum desvio dentro da empresa. Então, ele pode acontecer dele cometer aquele desvio pensando no seu filho, por mais que ele seja íntegro. Né? Então, tem uma série de situações e circunstâncias que acabam sendo levadas em conta, mas quando a gente fala em cultura da integridade, a gente fala de um modo geral que a empresa ela tem que promover um ambiente, promover os seus valores, as suas crenças, com base na integridade. Então, é uma empresa que ela vai ser transparente, é uma empresa que ela vai agir corretamente, ela vai pagar todos os impostos, ela vai pagar todos os encargos, ela vai pagar de forma correta, dentro do prazo, dentro do que segue a lei, todos os pagamentos, benefícios, salários, remunerações do funcionário, por exemplo, tá? E aí, no conceito, a gente diz que é implantar essa cultura da integridade, né? O compliance ajuda a implantar essa cultura da integridade aliada à conformidade legal. E quando a gente fala em conformidade legal, até pelo nome legal, né, a gente pensa que é especificamente relacionado à lei, tá? Mas não é só, não diz respeito apenas à lei. Diz respeito também a decretos, diretrizes, regulamentos. Um exemplo, um hospital, ele tem que seguir uma série de regulamentos e normativos da ANS, da Agência Nacional de Saúde, mesmo que não seja uma lei. Então, ele tem que ter essa conformidade com esses regulamentos, com esses normativos, que são direcionados para aquele nicho de atuação da empresa, que nesse exemplo que eu dei é a área de saúde. Tá? Então, por isso que quando a gente fala em conformidade legal, é de uma forma até mais abrangente, não se limitando apenas à lei, certo? E, além disso, atua também na prevenção de riscos, ou seja, trabalha de forma a fazer uma gestão de riscos, evitando que ele se materialize, se concretize e tentando, dentro do possível, né, minimizar os impactos daqueles riscos que podem ter uma probabilidade maior de ocorrer, de se concretizar, de se materializar. Então, quando a gente fala em compliance, é dentro desse contexto. Érica, dá para falar de forma mais simples? Dá. Eu transformei esse conceito de compliance numa expressão matemática para ficar mais fácil de entender. Que expressão é essa? Compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, tá? Assim fica mais objetivo, mais fácil de você entender, principalmente porque às vezes a gente raciocina de forma um pouco mais objetiva, né, mais cartesiana. E agora que você entendeu o conceito de compliance, falar rapidamente sobre o que é que a área de compliance faz. Né? Ela justamente atua
na empresa com base nesses 3 pilares de cultura da integridade, conformidade legal e prevenção de riscos, e também implanta o programa de integridade, tá? O programa de integridade, ele tanto é citado na Lei de Corrupção Federal, como em várias leis estaduais. A gente já tem hoje cerca de 22 estados que possuem a Lei de Corrupção estadual, né, como uma cópia adaptada da Lei de Corrupção Federal, e também a nova Lei de Licitações e Contratos, ela fala sobre esse tema, tá? Ela traz o programa de integridade como sendo necessário para aquelas empresas que querem fornecer, que querem contratar com a administração pública. E aí a lei diz o seguinte, né, que é preciso ter um programa de integridade ou se comprometer em implantá-lo em até 6 meses da sua assinatura, ou seja, da assinatura daquele contrato. Então, cada vez mais forte está sendo feita essa cobrança em relação às empresas estarem em compliance, né? E aí essa cobrança, ela tanto ocorre no Brasil como fora do Brasil. Então, dia 5 de abril, foi divulgada a ISO 37301, que veio justamente substituir essa 19600. Então, essa 19600, ela está se aposentando, mas ela não se aposentou ainda. Por quê? Porque a gente não tem ainda a versão traduzida da 19600. Ela está em fase de consulta nacional, justamente em relação à sua interpretação, à sua tradução. Então, se, por exemplo, você tiver interesse, você pode contribuir, né, com essa consulta nacional, se você for um profissional do compliance, e verificar se a tradução que foi feita foi feita de forma adequada em relação ao termo que, de fato, significa na prática aquela questão específica relacionada ao compliance. Então, você entra no site da ABNT e coloca Consulta Nacional 37301, e lá você vai ter mais informações, tá? Exatamente. Eu acho que é Márcio, não é isso? A 37301, ela está no forno e a gente vai falar sobre ela na próxima sexta-feira, tá? Na live de sexta eu vou falar sobre ela. Até esclarecendo, essa semana eu resolvi fazer uma live sobre os sistemas de gestão, né? Uma live sobre a ISO. Segunda, eu falei sobre a ISO 37001, que é o sistema de gestão anti-suborno. Hoje eu vou falar sobre a 19600. E sexta eu vou falar sobre a 37301, né, que virou a minha queridinha da vez. E aí você pode dizer assim, poxa, Érica, mas por que a gente vai estudar a 19600 hoje se ela está se aposentando? Justamente porque ela é diretrizes gerais. Foi com base nela que foi feita a 37301 com melhorias. Então, enquanto ela não sai oficialmente do forno, ou seja, enquanto não é publicada oficialmente no Brasil em língua portuguesa, a gente pode sim começar a estudá-la com base na 19600, porque ela se viu realmente de base, né, para a concepção da 37301, tá? E aí, o que é que acontece? Vocês vão ver aqui alguns detalhes que realmente eu vou estar entrando nessa ISO, mas só uma dica rápida, que eu gosto de passar, que eu percebo que às vezes até pessoas que já atuam com o sistema de gestão não sabem. Quando você vê uma ISO que ela termina com a numeração 1, é porque ela necessariamente é uma ISO que ela é uma norma certificadora, né? Ou seja, ela é referente a um sistema acreditável. Então, ela possui requisitos, é uma ISO que ela traz requisitos que servem de base para uma certificação. Então, é assim com a ISO 37001, é assim com a ISO 9001, 14000, todas que terminarem em 1, e também vai ser o caso da 37301. Vai ser não, né? Ela só não entrou aqui de fato, mas entrou de fato no sentido de não ter a tradução oficial, de não ter sido formalmente divulgada. Mas ela está no forno e acredita-se que em meados de junho ela esteja sendo divulgada oficialmente, tá? É para vocês acompanharem aí, ficarem atentos sobre essa divulgação. E aí o que acontece, né? Você pode pensar, Érica, mas se ela vai se aposentar, ela vai ser descartada. Vai ser descartada, mas ela ainda não foi, porque a alta ainda não substituiu oficialmente. Lá fora a gente pode dizer que sim, que ela foi aposentada, porque fora do Brasil ela já foi divulgada na língua inglesa, né? Então,
Eles já podem aposentar 19.600. Mas perceba que esse aposentar é justamente nesse sentido. Se vem uma norma depois dela, que usa ela como base e coloca coisas a mais, não faz sentido você estudá-la se já tem a versão melhorada, né? Então, lá fora do Brasil já se parte para essa versão melhorada, né? Como a gente não tem, vamos estudar essa base, tá? E é aquilo, você eu gosto de trazer esses detalhes. Você pode dizer assim, poxa, Erika, mas isso não é muito técnico, não? Não. Entenda o seguinte, uma ISO, ela é um padrão internacional, né? Ela é utilizada, pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que é que significa isso? É International Standardization Organization. Então, é a Organização Internacional de Padrões, de padronização, que junta especialistas do mundo todo para discutir um tema e criar uma norma. E assim foi feita com todas as ISO e também com a 37001, com a 19600, com a 37301, tá? Então, a partir do momento que elas são um padrão a ser seguido, a gente passa a ter um norte formal que serve de parâmetro internacional. Porque o que acontece? Qual era a situação do Brasil antes, né? A gente era carente de padrões, padrões relacionados ao compliance, até que em 2016 surgiram justamente a 19600 e a 37001. Só o que acontece? No que a 19600 aborda diretrizes gerais, é mais ou menos como uma relação entre a Lei Anticorrupção Federal e o decreto que a regulamenta, o decreto 8.420. Então, na Lei Anticorrupção Federal, ela fala do acordo de leniência, fala de multas, fala do programa de integridade, que ele precisa ser efetivo, mas de forma muito macro, né? De forma, no sentido, na linha de diretrizes. E a gente eu que trabalhava com compliance desde essa época, a gente ficava meio perdido, dizia, ok, meu amor, mas como é exatamente esse programa de integridade que você quer? Como é exatamente essa questão de acordo de leniência? Os detalhes não foram trazidos pela lei. E aí, 2 anos depois, em 2015, foi criado o decreto que regulamentou, que detalhou a Lei Anticorrupção Federal. E aí, a partir dele, tinha de forma muito clara, né? No decreto tem de forma muito clara, um programa de compliance para ser considerado efetivo precisa ter tal. O acordo de leniência pode ser realizado de tal forma, tal. As multas são calculadas de tal forma, dessa. E assim por diante, né? É a mesma situação da ISO 19600, tá? Ela traz normas gerais, diretrizes gerais, assim como a lei, e tinha essa carência, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. E a 37301, que a gente vai falar na sexta, veio para suprir isso daí, mas estou explicando isso para você entender o contexto, né? Mas, Érica, e não tem a 37001? Tem, que a gente falou sobre ela segunda. Se você não assistiu, a gente, não sei se minha equipe já colocou no ar, acho que não, acho que hoje deve estar subindo tanto no YouTube como no GTV, no Face, no LinkedIn também. A 37001, ela, apesar dela ser uma norma de requisitos, ou seja, ela é bem específica, ela diz o que precisa ter, o que não pode ter, que caminho seguir para se obter uma certificação, no sentido de a empresa estando adequada àquela linha, aqueles requisitos, ela vai justamente conseguir obter uma certificação, né, chamando um órgão acreditador para poder fazer essa verificação. Ela é muito nichada, ela é muito específica. Ela é específica para suborno. O foco dela é mitigar o risco de suborno, atuar no risco de suborno. Por isso que o nome da 37001 é Sistema de Gestão Anti-Suborno. Só o que acontece? É uma visão muito nichada, de fato, muito pequena, no sentido da abrangência que o compliance pode ter, né? O compliance, ele acaba sendo muito mais abrangente, porque o risco de suborno é um dos riscos, dentre tantos que a gente sabe que existem. Então, até esclarecendo um pouquinho. Quando a gente fala em riscos de compliance, né, que o profissional de compliance ele tem que atuar em cima dos riscos de compliance. Ainda tem uma pergunta aqui de Alexa. Vamos ver já, Alexa. Quando a gente fala em riscos de compliance, a gente tem o quê?
de forma macro dos grandes grupos. Riscos de corrupção e riscos de integridade. O suborno é um dos riscos de corrupção, dentro dessa categoria, né, de riscos de corrupção. Pergunta aqui do Alexandre. É uma boa prática para as empresas que querem prestar serviço à administração pública certificar o seu programa de integridade? Sim, Alexandre, é uma boa prática e é interessante o seguinte, eles podem certificar o seu programa de integridade, né? Mas não a certificação ela não é específica para o programa de integridade, tá? Nenhuma dessas ISOs, note. A 37001 fala do sistema de gestão anti-suborno, então ela tem um foco específico no anti-suborno, tá? A 19600, como eu disse, é diretrizes, e a 37301, ela foca em requisitos, né? Mas ela não é focada no programa de integridade. Não dá para você dizer que o seu programa de integridade é certificado, né? A 37301, ela permite que você foque um departamento ou uma unidade de negócio, mas não especificamente o programa de integridade, tá? Mas isso não significa dizer que o fato da empresa que quer prestar serviço para a administração, deixa eu botar até a pergunta dele aqui na tela, não significa dizer que uma empresa que queira prestar um serviço para a administração pública, que ela não possa se certificar em uma dessas ISO, no caso da 37001 e da 37301, justamente porque é o que existe no mercado, né, em termos de certificação internacional, tá? Mostra, qualquer uma dessas duas certificações, mostra que a empresa segue as melhores práticas de mercado, mostra que a empresa está bem intencionada, age de boa fé, no sentido de estar melhorando seus controles, de realizar uma gestão de risco adequada, de se preocupar com o monitoramento e o controle, o monitoramento desses controles que foram implantados, tá? Então, é aquilo, é de bom tom, mesmo que não seja específico para o programa de integridade, mostra que a empresa ela tem controles adequados e segue padrões internacionais, tá? De nada, querida. Se tiver outra pergunta, aproveita a hora. Então, assim, essa questão das ISO, eu trouxe para vocês, resolvi trazer para vocês, porque além de ser uma informação, né, que é uma informação mais técnica, mas se o meu intuito é ajudar você a atuar na área de compliance ou mesmo aprimorar os conhecimentos que você já tem na área de compliance, né, que muitas pessoas que assistem, que participam das nossas lives, já atuam na área de compliance, como é o caso do Alexandre, é interessante que vocês tentem aprimorar cada vez mais o currículo de vocês. E aí, quando eu trouxe quando eu resolvi fazer essa semana das ISO de compliance, foi justamente pensando nisso, porque isso é um diferencial competitivo, né? Independente de você atuar como um funcionário CLT de uma empresa, ou se você atua ou quer atuar como um consultor de empresas na área de compliance. Porque aquilo, se você é CLT e você está empregado e você atua ou quer atuar em compliance na empresa que você trabalha, você vai ter mais propriedade para falar sobre compliance para o seu empregador. Você vai conseguir ser mais convincente sob o ponto de vista de conhecimento técnico, de que é interessante para a empresa implantar o compliance, ou se a empresa já tem, que é interessante a empresa mover esforços, que podem ser liderados por você, para justamente estar implantando, estar obtendo essa certificação dos sistemas de gestão de compliance, tá? Seja de suborno, seja o de compliance sim, né? Então, é positivo para você. Se você não quer implantar na empresa que você trabalha, mas você quer mudar de empresa, continuando como CLT, e ou ingressar na área de compliance de uma empresa que já tem a área, ou criar a área de compliance em uma outra empresa, também vai ser uma oportunidade para você. Por quê? Porque no processo seletivo vai servir para você de diferencial em relação ao seu concorrente. Então, por exemplo, se você tiver o conhecimento nessas ISO e o seu concorrente não tiver, você já tem um ponto à frente. E aí você pode me perguntar, poxa, Érica, mas não tem de que forma eu posso formalizar esse meu conhecimento e, ao mesmo tempo, deixá-lo mais robusto, né? Aí eu vou recomendar que vocês façam cursos de auditor interno ou de auditor líder, né?
O auditor interno é aquele que justamente ele atua dentro da empresa, mais indicado para quem quer atuar como CLT. E para quem quer atuar com consultoria, eu recomendo mais fortemente o curso de auditor líder, e aí esse raciocínio serve para qualquer ISO, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. O que não impede de você fazer os dois. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Você vai saber como realizar no dia a dia e como tem que ser visto para ver se aqueles requisitos foram atendidos, tá? E é aquilo, né, gente? Uma coisa que eu bato sempre nessa tecla de que a gente precisa molar uma chave da gente. A gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre se reciclando, tem que estar sempre procurando novos conhecimentos, porque a gente vive numa era de cada vez mais informação, a gente recebe um turbilhão de informações, você vê regras novas, ISO nova, então a gente precisa estar atualizado e sempre com o intuito de estar sobre esse aspecto corporativo, né, está ajudando as empresas a alcançar melhores resultados. Porque é esse o nosso papel como trabalhador. E aí eu falo trabalhador no sentido macro. Você pode ser CLT, você pode ser autônomo, você pode ser consultor. Qualquer que seja a situação, mesmo CLT, porque às vezes as pessoas não enxergam dessa forma, eu acho interessante. Quando você é funcionário da empresa, você presta um serviço para essa empresa. Né? Às vezes se tem a visão de que só um fornecedor presta serviço, mas não. É uma relação comercial. Você oferece seu serviço, seu labor, seu trabalho, e em contrapartida você recebe seu salário. Então, mesmo que você trabalhe, por exemplo, numa fábrica, né, fabricando algo, criando algo, é um serviço que você presta para a empresa que lhe contrata. E se você é autônomo ou é consultor independente, isso acaba sendo mais claro, né? Até porque é um contrato de prestação de serviço. Mas é aquilo. Se você presta um serviço, você tem que tentar buscar meios desse serviço, independente da sua relação comercial, CCLT ou C, que é uma relação de trabalho formal, ou de prestação de serviço, você tem que tentar, você tem que buscar, tentar metade não conseguindo, você tem que buscar aprimorar o seu currículo, ter cada vez mais know-how, mais expertise, mais conhecimento para estar colocando aquele conhecimento na prática e transformar esse conhecimento em valor financeiro mesmo. Porque, às vezes, eu estava até falando isso na aula ontem no MBA, às vezes o mercado gosta de dar uma romantizada nas coisas, né? Dizer assim, não, porque vai ser muito bom se você tiver muitas informações novas e tal, e tal, e tal. Minha gente, é dinheiro no bolso, tá? Papo reto. Você tendo mais conhecimento e você sabendo transformar esse conhecimento em valor financeiro, você aumenta a sua receita, né? Você vai ter mais dinheiro no bolso. Então, não é só aquela coisa de, feito, eu uma vez eu dei uma aula inaugural numa pós, e aí eu perguntei para os alunos, né, vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão aqui por quê? E aí as respostas foram lindas, românticas, coisa fofa. Para ter mais conhecimento, né? Para melhorar o currículo, para ter mais, se destacar melhor nas seleções. Aí eu disse, massa, arretado, que bom. Porque se eu tivesse sentado aí, eu ia dizer que era para ganhar mais dinheiro. Porque é aquilo, a gente, quando a gente busca um após, quando a gente busca um curso de formação, quando a gente busca um curso de extensão, ou curso avulso, um curso livre, de um modo geral, quando não é algo voltado a hobby, é para melhorar a sua receita líquida, né? Do seu dinheiro do bolso. Estou falando de receita líquida no sentido de liberar os impostos. Então, e melhor ainda quando você consegue transformar esse seu hobby em ganha-pão, né? Em receita. Pô, aí é fantástico. Aí você não tem hora para entrar, largar do trabalho, mas você está feliz da vida com um sorriso no canto outro da orelha, né? E aí eu gosto de trazer isso para que vocês vejam realmente que são novas oportunidades. Adorei a tua pergunta, Alex. Vou responder já já. Novas oportunidades para você realmente ter um aumento na sua receita, tá? A pergunta do Alex, deixa eu colocar aqui. Érica, qual é a sua opinião sobre o selo Proética organizado pela CGU? Eu gosto bastante do selo Proética, tá? Explicando um pouquinho o que é o selo Proética. O selo Proética, ele é encarado no mercado de compliance como se fosse uma certificação, tá?
O pessoal da CGU não gosta muito eles não gostam nem do nome selo, né? Eles falam muito em proética. Eles usam mais o termo proética. Mas, na prática, é como se funcionasse, de fato, como uma espécie de certificação nacional, porque a empresa ela é avaliada com base em uma série de requisitos relacionados justamente à cultura da integridade, à conformidade legal e à prevenção de riscos. Eles até não batem tanto na conformidade legal, eles não se aprofundam tanto na conformidade legal, né? O selo Proética especificamente. Mas eu acho que é um excelente norte também, porque o que acontece? Às vezes as empresas elas só procuram uma certificação ou um selo como Proética quando elas já estão, Alex, já se sentem robustas em relação à sua área de compliance. Só que, na verdade, eles podem servir de norte, tanto Proética como as ISO. Então, às vezes você fica, poxa, eu acho que o meu programa de integridade está bom, eu acho que minha área de compliance está robusta. Mas você fica sem um parâmetro para dizer assim, poxa, o que é que eu posso fazer para melhorar, né? Para incrementar, para amadurecer, para aumentar, né, de certa forma, o nível de maturidade de compliance da empresa que eu trabalho. E a gente tem pouca literatura sobre isso e nem toda literatura que a gente tem é coerente. Às vezes a nossa literatura ela é um pouco dissociada da prática, sabe? E aí, por isso que eu gosto muito, respondendo a sua pergunta, né, do selo Proética, que ele é organizado pela CGU, em parceria com o Instituto Ethos, né? E o Instituto Ethos, especificamente, ele faz reuniões, faz comitês com empresas que elas atuam como benchmark de mercado, né, que estão sempre procurando aprimorar seus controles, melhorar os seus controles, e aí você acaba percebendo que no selo se trabalha em vários estágios de evolução. E aí, às vezes, você está num estágio, consegue identificar que tem outro que você ainda tem um gap para alcançar, né? Alex está comentando aqui, é uma forma de avaliação independente, um olhar diferenciado, exatamente. E principalmente por vir por uma instituição como a CGU, que ela, na prática, ela funciona como uma madrinha, né? Não é nem uma madrasta, é uma madrinha. Aquela, a madrasta com carinho, né? Da própria lei de corrupção, né? Ela é a guardiã, a protetora. Acho que guardiã é um termo mais adequado do que madrinha. Ela é uma guardiã da lei de corrupção. Quando a CGU ela tem a iniciativa de criar um selo como Proética, isso é extremamente positivo, né? Eu só fico triste porque acaba demorando bastante. Como se fosse assim, é como se fosse a CGU tendo uma iniciativa e navegando um pouco só, sabe? E aí eu não estou falando de governo A ou B, eu estou falando do sentido do que eu percebo, por exemplo, o que eu percebi esse ano, quando eu ajudei alguns clientes a estar participando, a concorrerem ao selo, né? Aí tem algumas fragilidades de sistema? Tem. Eles contornam? Contornam. Podem ser feitas algumas melhorias de processo? Podem. Então, a gente percebe que tem algumas falhas, que tem alguns buracos em relação ao processo de candidatura, vamos dizer assim, né? De inscrição, enfim. Mas nada que desabone, tá, Alex? Naquele intuito de dizer assim, poxa, é uma iniciativa bacana, tem amadurecido ano após ano, ainda tem algo a amadurecer? Tem, mas isso é normal, né? A gente sempre tem algo a amadurecer, a melhorar. Então, é um olhar diferenciado, sim, é uma avaliação independente, sim, porque aquilo, a CGU, assim como também o Instituto Ethos, né? Eles não devem de satisfação para ser ninguém. A CGU, a gente percebe isso de forma muito, muito mais forte, mais clara, né? Até pela sua concepção, sua forma de estrutura e tudo mais. Mas é uma excelente alternativa para, por exemplo, o que você falou do programa de integridade. Então, em não existindo uma ISO específica para programa de integridade, no caso do Brasil, na minha percepção, o selo Proética ele atende muito bem, justamente porque ele foca nessa questão do programa como um todo, ele foca em questões de ESG, né? Então, ele tem uma visão mais abrangente, não se limitando a questões mais específicas que a gente percebe que as ISO 37001 e 37301, elas acabam focando, tá? Mas adorei sua pergunta. Então, em relação às ISO, né, é importante que vocês entendam esse contexto para que entendam que é uma
oportunidade para vocês. E aí sempre vem umas perguntinhas nos comentários que dizem assim, poxa, Érica, mas eu vou ter que estudar mais coisa. É tanta coisa para estudar, né, de compliance é um mundo. Sim, só que é o seguinte, você não pode perder a oportunidade de ter um conhecimento de padrão internacional, porque a ISO em qualquer lugar do mundo é aquela, e de transformar esse conhecimento em valor financeiro, em dinheiro no bolso, tá? Érica, você é muito capitalista, sou. Eu gosto de aprender, de oferecer mais serviços para os meus clientes, de cobrar mais por isso, e não tem problema nenhum nisso, tá, gente? Isso é a vida normal, a gente só precisa encarar a realidade dos fatos, né, falando de forma mais transparente e mais direta, como eu habitualmente faço. Graças a Deus, eu já me libertei de muitas amarras. E aí, entrando um pouquinho, né, na parte mais técnica, de fato, da ISO, eu elaborei alguns slides que são meio que uns resumos de trechos que eu acho mais interessantes da 19600, que eu vou passar hoje e vocês vai servir de base para o que a gente vai conversar sexta-feira. Quando a gente falar na sexta sobre a 37301 que está no forno, você vai dizer, entendi agora aquilo que a Erika falou na quarta. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, que eu vou mostrar justamente um resuminho, né, que eu fiz e que, não vou dizer que é um resumo, tá, gente, mas eu encaro realmente como trechos que eu acho mais relevantes e que vocês podem focar nisso daí para estar aprimorando o conhecimento de vocês. Deixa eu achar aqui quando era a tela. Agora eu preciso compartilhar. É porque vocês não estão vendo. Eu gosto de abrir várias telas ao mesmo tempo. Tem gente que enlouquece, mas eu geralmente faço assim. Preciso confessar. Deixa eu só... Aparece, filho, para mim, para compartilhar? Agora. Guia do Chrome, 19600. Show. Pronto. Agora está aparecendo para vocês. Vocês podem confirmar para mim no chat, por favor. Pronto. Estou vendo aqui que está aparecendo. Bom, então, entrando um pouquinho em alguns aspectos que eu acho mais relevantes. Pessoal que não está acompanhando no Insta, que eu só consigo projetar para o Face, YouTube, LinkedIn, eu vou comentar com vocês, fiquem tranquilos. E se depois quiserem, podem assistir a essa parte mais específica, né? Então, quando a gente fala na ISO 19600, ela é voltada, né, para diretrizes e ela tem o objetivo de, deixa eu só fazer um ajuste aqui na minha atendimento de diretrizes da ISO 19600, tá? Então, o que é que envolve, né? Sensibilizar e motivar a equipe, definir o escopo do trabalho que vai ser feito, até porque aquilo, senão fica um escopo sem fim, um trabalho sem fim que nunca mais acaba. E não é para ser dessa forma. Definir a política de compliance, tá? Tem empresas que chamam de política de compliance, anticorrupção, não tem problema nenhum. Definir quais são os objetivos de metas do sistema de gestão de compliance, elaborar procedimentos internos, identificar quais são os riscos, definir os papéis e responsabilidades, definir quais são os indicadores, porque aquilo, você tem que identificar quais são os riscos para fazer o trabalho de gestão desses riscos. Não se trata só de identificar, identifiquei, pronto, não. Você tem que identificar com o objetivo de trabalhar nesses riscos de forma que eles consigam ser priorizados e também mitigados, né? Como forma, inclusive, de ajudar a direção em relação à tomada da decisão do que tem que ser feito, de como tem que ser encarados esses riscos, que respostas a empresa vai dar a esses riscos, para que eles possam ser minimizados e não atrapalhar a empresa na busca dos seus objetivos, tá? Então, por isso que eles falam em identificação dos riscos. Definir papéis e responsabilidades, porque senão vai ficar tudo nas costas do profissional de compliance
E não existe isso de trabalhar sozinho, principalmente no compliance. Não existe área nenhuma, né, gente? No compliance também não ia ser diferente, tá? Todo mundo da empresa se envolve de alguma forma, a exemplo da própria gestão de riscos, que a gestão de riscos ela tem que ser feita pelas áreas de modo contínuo, porque muito mais um funcionário de uma área tem muito mais propriedade de identificar que aquele processo dele tem um determinado risco do que o profissional de fora de compliance que está olhando de fora, que ele não está dentro daquele processo, né? Então, por isso que a gente, quando fala em definir papéis e responsabilidades, é de forma mais macro e tem vários papéis e várias responsabilidades a serem definidas, até para que cada um cuide do seu quadrado de forma adequada, né? Quando a gente fala em definir os indicadores, é porque muitas vezes a pessoa pensa que, não, eu tenho que implantar um programa, eu tenho que fazer tal coisa, mas qual vai ser a sua métrica de conseguir ou não, de estar conseguindo ou não alcançar aquele objetivo? Com base no indicador, né? E para quem não tiver assistido, eu fiz uma live só sobre indicadores, que se eu não me engano, o nome é Indicadores Sem Sofrência, porque eu sei que vocês sofrem na hora de trabalhar com esses indicadores e às vezes ficam sem rumo, né? Se não me engano, de cara eu dei uma dica de como tanto você pode criar um indicador, como dicas de indicadores para serem utilizados. Acho que comentei sobre uns 10 mais ou menos na live. Então, se você está sem rumo, depois procura esse vídeo no YouTube. Eu digo YouTube porque está mais fácil por conta da playlist. Você coloca lá playlist Jornada Compliance e pesquisa por palavra-chave indicadores que você vai encontrar, tá? E também realizar auditorias internas, porque você precisa verificar se o que você implantou, o que você adequou, continua existindo, se continua vivo, porque aquilo não é uma fotografia, é uma live, né? Acontece ao vivo. Tem empresa que acaba pecando, a gente sabe, né? Vida real, tem que dizer. E aí, em relação a qualquer tipo de ISO, se prepara para a certificação, obteve. Ai, pronto, relaxa. Daqui a 2 anos eu procuro de novo. Só que não é assim. Você não pode jogar dinheiro pelo ralo deixando de acompanhar, de controlar, né? E por isso que é tão importante fazer justamente esse acompanhamento em relação às auditorias, ao monitoramento e controle, tá? Os requisitos de compliance, de um modo geral, incluem leis e regulamentos, que é aquilo que eu comentei, né? Quando a gente fala em conformidade legal, apesar do termo legal, bom dia, Eli. Apesar do termo legal, não diz respeito apenas à legislação, mas a instrumentos normativos de um modo geral, que aí eu dei o exemplo, né? Aproveitando e capulando para ele que entrou agora, eu dei o exemplo da ANS, então um hospital que precisa se adequar, ele precisa se adequar às normas e regulamentos da ANS, mesmo que não seja uma lei, ele tem que seguir. Então, por isso que aqui fala como requisitos de forma macro, no sentido de diretrizes, leis e regulamentos. Tem também permissões, licenças e outras formas de autorização, porque a empresa precisa estar em conformidade legal. Então, se existe uma permissão formal para exercício daquela atividade, uma licença, autorização, uma certidão, a empresa tem que obter porque ela precisa estar em compliance, precisa ser compliant, tá? Então, ordens, regras ou diretrizes emitidas pelas agências reguladoras, que é o caso da ANS que eu exemplifiquei, decisões de tribunais de justiça ou tribunais administrativos que vão gerando jurisprudência e acabam tendo um peso equivalente à lei no sentido de que já tem aquela decisão, então segue. Vai na fé que é o melhor caminho a ser seguido, tá? E também tratados, convenções e protocolos, a exemplo dos tantos que existem na área trabalhista, né? A Organização Internacional do Trabalho. E aí, quando a gente fala em sistema de gestão de compliance, a gente necessariamente tem que falar do comprometimento de compliance, né? E aí eu trouxe aqui alguns aspectos específicos. Exemplos: acordos com grupos comunitários ou organizações não governamentais. A exemplo do que o Alex comentou em relação ao selo Proética, que parte de uma iniciativa do Instituto Ethos com a CGU, né? Acordos com autoridades públicas e os clientes, requisitos organizacionais com, deixa eu só, requisitos, organizacionais, deixa eu só, onde estamos? Só para ficar aqui mais fácil a leitura. Requisitos organizacionais como as políticas e os procedimentos. Então, é aquilo, não é só
da empresa para fora. Não é só seguir o que o mercado diz. A empresa tem também uma série de normas, requisitos, regulamentos, diretrizes, políticas, procedimentos, POPs, que precisam ser seguidos porque eles foram criados com a razão de existir, eles não foram criados de forma aleatória. Né? E aí pode-se, inclusive, ao se verificar o atendimento desses requisitos organizacionais, se eles estão atualizados. Porque aquilo não é porque está escrito que você tem que seguir. Tem que seguir se estiver escrito e se fizer sentido. Se não estiver escrito, escreve. Seja proativo, escreva, formalize, né? Sente com a área que é responsável por aquele processo, dê orientações para que aquela área consiga formalizar, né? E ajude dando aquela lapidada para que fique lindo e bonito, tá? Coerente com a realidade, né? Porque às vezes tem um procedimento que é lindo, minha gente. Eu já vi, acontece muito na área de suprimentos. Não só nela, mas só para usar como exemplo. Procedimento que você olha e faz, nossa, que procedimento robusto. Acontece. Não, mas a ideia é que aconteça. Bacana. Existe há quanto tempo esse procedimento? Não, existe há uns 2 anos. Mas a ideia é que aconteça, apesar de existir há 2 anos. Não, a gente tem essa meta, tem esse foco. Não adianta. Tem que ser como acontece. E se você identifica que tem fragilidade, né, atua justamente nessa fragilidade, evitando que seja um risco que venha se materializar, que venha se concretizar, tá? Aí fala também, né, de princípios voluntários ou códigos de práticas, e aí a gente fala também do código de ética, que eu vou aprofundar um pouquinho já, no próximo slide, mas é aquilo, são mecanismos que vão ajudar a empresa a ter um resultado melhor, a se enquadrar no patamar de mais integridade, de mais conformidade legal e de uma gestão de riscos adequada que ajude a empresa a alcançar os seus objetivos empresariais, né? E tem também obrigações decorrentes de acordos contratuais com a organização. Então, um contrato comercial, ele é a lei daquela relação comercial, né? Então, tem que ter tudo que tiver previsto para aquela relação comercial acontecer da melhor forma possível. Inclusive, cláusulas contratuais relacionadas ao compliance, cláusulas anticorrupção e que trabalhem também, citem também a prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, tá? Que eu, particularmente, coloco como nono pilar do programa de integridade. Né? Geralmente, se você for observar no mercado, no modo geral, quando se fala em pilares de programa, se fala em 9 pilares, e no nono pilar, auditoria e monitoramento. Como eu trabalho com vida real, né, o nono pilar que a Integrity utiliza, que eu e minha equipe utilizamos, é a adequação contratual, e o 10º é a auditoria e monitoramento. Então, fiquem atentos a isso também. E normas organizacionais e industriais pertinentes de acordo com o setor de atuação da empresa, tá? É aquilo onde couber. E aqui, o último slide que eu trouxe até para a gente não se esticar demais, deixa eu ver como é que a gente está aqui de tempo. Estamos com 43 minutos. Deixa eu ver aqui. Alex tem uma pergunta. Alex, eu vou deixar para responder sua pergunta na sexta-feira, tá? Que a gente vai detalhar mais essa questão. Está dizendo o seguinte: o canal de denúncias é um requisito exigido pela norma. Como você está falando em requisito a gente tem na 37.301. E aí, para falar dela, eu vou deixar para a gente falar na sexta-feira, tanto para não extrapolar o tempo de hoje, como para que eu fale também dentro do contexto, porque vai ser só sobre a 37.301, sexta-feira. A gente se encontra na sexta-feira, mas aguenta só mais um pouquinho. Não, pode colocar, Alex. Eu adoro que gente, Alex está dizendo aqui, prometo que não vou interromper mais. Por favor, eu adoro que vocês perguntem. É a mesma coisa de sala de aula. Eu prefiro que vocês perguntem na hora que eu estou falando do que no final. Tipo assim, gente, acabou dúvidas, que coisa chata, não. Porque as minhas dúvidas eu tenho enquanto as pessoas falam. Então, eu gosto de perguntar enquanto as pessoas falam. Então, sintam-se à vontade para perguntar durante a fala, tá? Não tem problema nenhum. Fique tranquilíssimo, Alex. Então, falando do código de ética, entrando um pouquinho mais na questão do código, né? A gente tem o quê? O código de ética XYZ, independente do nome. Código de ética, código de conduta. Eu, particularmente, gosto mais do nome código de conduta, tá? Às vezes eu uso código de conduta ética para ficar mais claro.
Porque quando a gente fala só código de ética, ética tem um conceito tão mais profundo que pode causar confusão. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar Eli como exemplo. Eli pode dizer assim, eu acho massa canal de denúncias, porque meus pais me criaram de uma forma que eles disseram assim, minha filha, não seja conivente com coisa errada. Se você vê uma coisa errada, você tem que denunciar. Você ligue para a polícia, você ligue para quem pode tomar alguma decisão em cima daquilo ali, tomar alguma ação para que aquela coisa errada não aconteça. Então, se você tiver numa empresa, pode fazer uma denúncia de que está acontecendo um desvio, que está acontecendo uma coisa errada. Então, ele pode ter sido criada com base em valores que foram passados para ela pelos pais dela desde a infância, que disseram isso para ela, e ela entende que canal de denúncias é massa, é certíssimo, e é o que tem que ser feito, e a gente tem que denunciar, porque quando a gente não denuncia, a gente acaba sendo conivente, a gente acaba permitindo que um erro, que um furto, que uma fraude, que um desvio aconteça e prejudique a empresa, e prejudicando a empresa, prejudica a gente, né? Ou que um crime seja cometido, se ela estiver no meio da rua, ver alguma agressão física, sexual, algum furto, algum desvio, algum roubo, se ela não faz nada, não chama a polícia, ela vai estar sendo conivente. Ele pode ter sido criado dessa forma, né? Já eu posso ter sido criado de outra forma. Pode ser que os valores que meus pais tenham passado tenham sido na seguinte linha: isso é coisa de dedo duro, você não pode denunciar, isso é coisa de traidor, não se meta onde não é chamado, pode sobrar para você. Então, pode ser que esse valor tenha sido passado para mim na infância e ele faça parte da concepção da minha ética. Então, ética é um conceito muito mais profundo, né? Na própria filosofia, inclusive. Então, por isso que eu não gosto de chamar de código de ética, mas código de conduta ou código de conduta ética. Para ficar claro, quando a gente coloca o conduta antes, a gente deixa claro que diz respeito em relação à conduta profissional que a empresa espera sob o ponto de vista ético, e não, por exemplo, sobre um ponto de vista técnico, tá? Ser compliance é estar em conformidade com o seu exercício profissional. E a empresa, quando ela está em compliance, ela permite isso, ela proporciona isso para todos os seus funcionários, independente da sua área de atuação, né? Se é um cara de engenharia de segurança do trabalho, se é uma pessoa da área de saúde, se é um profissional que trabalha no administrativo, independente, de acordo com se é um engenheiro, né, que tem que ter o CREA, enfim, tem todo esse contexto, tá? E o exercício profissional está inserido no contexto da política de compliance do setor produtivo de um modo geral, de produção de serviço, produção de produto propriamente dito, tá? Em relação ao que eu queria mostrar de slides para vocês é isso, mas eu quero justamente deixar clara essa percepção para vocês das oportunidades que vocês têm em estar atuando com base em ISO, nas ISO, para que seja realmente um padrão internacional, porque aquilo você não vai atuar só no padrão, você vai atuar com base no padrão internacional, muito melhor, né, minha gente? E é aquilo, quando a ISO ela é criada, ela é construída, ela é feita com base numa reunião de diversos especialistas estudando, abordando, delineando aquele tema. Quando a norma internacional é criada, ela leva um tempo para ser criada. Então, é aquilo, vamos dar valor, né? E vamos aproveitar para beber da fonte desses profissionais que participam dessa construção, né, das ISO. E aí, dando já a deixa para a nossa live de sexta, que vai ser sobre a 37301, que está linda no forno. Já tem uma versão em português, não oficial, ela está em avaliação, que é o termo que se usa, está em consulta nacional, né? Para que a gente consiga realmente ter melhores, um padrão a ser seguido, um padrão internacional principalmente a ser seguido em relação a como proceder no sistema de gestão do compliance, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu gosto de trazer sempre temas que são voltados para a prática, né? Eu gosto de associar a teoria à prática, porque tem, nesse exemplo da Semana das ISO, tem a teoria, né, que são as normas internacionais, mas tem a prática. Então, isso aqui quer dizer o quê? Como é que eu vou fazer na prática? Como é que eu vou realizar? Quais dificuldades que eu vou ter? Qual é o contexto que, na verdade, quer dizer? Né? Então, essa é a nossa pegada, essa é a minha pegada, é sempre voltado para a prática. E aí, tanto na parte conceitual,
como nos perrengues que vocês vão encontrar, como na parte de carreira, né? Então, tem lives para quem tiver interesse, tem lives voltadas para a utilização do LinkedIn de forma mais adequada, a como pesquisar vagas no LinkedIn de forma mais adequada. Então, conteúdo bastante para que você consiga se inserir realmente nesse universo do compliance, seja tão apaixonada como eu sou e consiga transformar esse conhecimento que eu estou transmitindo para você com muito carinho em ganho financeiro, tá? Então é isso, gente. Obrigada por terem participado até aqui, né? Obrigada, Alex. Adorei as perguntas. Obrigada, Eli. Obrigada a todo mundo. Um beijão, gente. E até sexta. Coloquem aí na agenda, 9 horas, tá? Tchau, tchau.